Muito bem, gente. Olha, eu estou com o portal da Jovem Pan aberto aqui e a notícia principal, uma notícia importante da gente também poder discutir aqui no 3 em 1, que é a definição do presidente Bolsonaro em relação a seu partido. Segundo o que consta, inclusive, aqui no site da Jovem Pan, sugiro vocês acessarem e lerem a matéria completa, www.jp.com.br. Aqui diz que o presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo em relação à sua filiação ao PL, o Partido Liberal, chefiado por Valdemar da Costa Neto, e dentro do acordo haveria o espaço para a indicação da vice ou do vice-candidato à presidência da República feita pelo PP, o Progressistas, certo? Que é o partido do ministro da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira. Eu quero repercutir um pouco isso com vocês, porque o presidente da República diz que se coloca contra o sistema. Como é que é a ida dele no partido de Valdemar da Costa Neto? Consta. É inevitável, né? A gente já sabia que ia ser um ou outro e os dois agora estão juntos aí numa espécie de acordo, porque para começo de conversa é obrigatório ter um partido, você não pode nem ser candidato avulso, né? Então você é obrigado a ter um partido, não tem jeito. Ele tentou colocar uma aliança de pé no meio de um governo, ele não poderia ficar se dedicando à coleta de assinaturas e tudo mais, isso não foi adiante. Ele tem que fechar com algum partido, PTB, qualquer um vai ter problema. No Brasil, esses partidos são siglas cujo nome quer dizer muito pouca coisa, quase todos eles fisiológicos. Os que não são fisiológicos são de esquerda ou extrema esquerda, né? O que não tem é um partido identificado com uma doutrina liberal clássica, conservadora e fiel a esses princípios. No Brasil não temos isso ainda, está em construção. Então não vejo saída para o presidente da República, isso já era bastante esperado. Tá? Só uma notinha ainda juntando as coisas, né? Porque o Pipiá não vai dizer que eu tenho fetiche com a Argentina, mas é porque é muito curioso a gente pensar que a Argentina está logo ao lado e não existe para a nossa imprensa. Não existe, né? E que no início da pandemia muitos jornalistas elogiavam, né, o governo lulista da Argentina, né? Aquele que fazia L, né, de Lula e foi apoiado pelo Lula. Bom, hoje tem uma matéria no Financial Times, jornal britânico, dizendo que não há futuro para a Argentina por conta da volta do socialismo lá, né? Quer dizer, a Argentina está sendo destroçada e o Brasil está correndo o perigo de ir pelo mesmo caminho, porque a volta do Lula significaria exatamente isso, não sejamos ingênuos, né? Isso não é debatido. A imprensa riscou a Argentina do mapa. Nosso vizinho não existe mais. É uma coisa muito estranha, muito curiosa. Piperno. Ô Constantino, eu brinco com você em relação a essa questão da Argentina, porque você nos lembra dela todo dia. Mas eu queria dizer para você o seguinte: nos últimos, mais ou menos 50 anos, você pegar o período, quando o Perón volta, aí o Perón morre, a economia argentina estava muito ruim, aí o Perón morre, vem lá, Isabelita, o povo gritava, Perón, Evita, Arror, Isabelita, a Isabelita volta, aumenta, enfim, a quebradeira, depois vem aquela caótica e assassina e macabra ditadura militar argentina, o país de novo só sobra. Aí, em seguida, se elege o presidente Alfonsín, que em 1985 inventa aquele maldito plano austral de congelamento da economia, e tenho certeza que você também é muito contrário a isso. Aquilo virou uma farra de mais ou menos um ano e depois mostrou para o mundo todo que você entra num congelamento, mas ninguém sabe como sai. A economia argentina quebrou de novo. Ele quebrou. Veio o Fernando de la Rúa, quebrou. Oi? Sobre terceirizar responsabilidades é o que você está fazendo agora. Eu estou dizendo o seguinte, olha só, a Argentina com o Macri... Eu estou chegando no final. Ela flertou pelo menos alguma mudança, então, né, de direção. Depois o Macri também sucumbiu. Agora, olha o que está acontecendo hoje. Compara com o Brasil hoje. É aí que eu ia chegar, quer dizer... O presidente pelo menos está falando em se livrar da Petrobras. O partido do Lula, que flerta com o modelo argentino, ele quer o contrário, ele quer seguir na linha da Argentina. Não, ele congelar não preços, ele não ignorar flerta. teto. E você sabe por que o partido do Lula não flerta com esse modelo? Porque quando o Lula
Lula estava no governo, por exemplo, o presidente do Banco Central era o Henrique Meirelles. Quer dizer, tinha um monte de gente de mercado. Joaquim Levy fazia parte do governo. Só gente de mercado, porque o Lula, ele pode ser um demagogo, mas trouxa ele não é. O que o Lula fez? Foi buscar gente de mercado para colocar na economia. E aí foi o momento em que o país prosperou. E a Argentina, depois daquele dela rua, com 1 ano e meio, 5 presidentes em 1 ano e meio. Então a Argentina não tem jeito há 50 anos. Vocês querem comparar com isso? Isso é terceirizar a responsabilidade. Muito bem, meu caro Jorge Serrão, vamos analisar um pouquinho a saída do presidente da República ao PL, porque se nós compararmos com a estratégia de 2018, é uma outra campanha e uma outra estratégia, né? Ele está tentando justamente arregimentar alguns caciques, fechando o Progressistas na candidatura à vice-presidência da República. Como é que você vê essa movimentação? Essa movimentação ela tem um ponto estratégico fundamental. O ponto 1 é: o Centrão fechou com Bolsonaro, isso todo mundo viu. O ponto que ninguém está vendo tanto é: o Centrão não vai aderir a Luiz Inácio Lula da Silva, como Lula pensou que isso pudesse acontecer com eles traindo Bolsonaro. Então, é mais um complicador para a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, essa filiação de Jair Bolsonaro, provavelmente no dia 22 desse mês, ao Partido Liberal, comandado por Valdemar Costa Neto. Agora, tem aquele desgaste imagético que até o PT vai lembrar, mas não sei se vai lembrar muito, porque se eles falarem que o PL foi o partido do mensalão, vai respingar tudo no Lula também. Então, a estratégia de comunicação dessa história que vai ser bastante complicada. Agora, a tendência é fechar com que o candidato a vice, na eventual chapa de Bolsonaro, a reeleição cada vez mais provável, seja do PP, do partido Ciro Nogueira. E se bobear, pode ser até o Ciro Nogueira, que já está sentado lá no Palácio do Planalto. Agora, o bacana dessa história é o seguinte: até o Tiririca já fez uma musiquinha para a vinda do Bolsonaro ao PL. A música é assim: 22, 22, Bolsonaro é liberal. 22, 22, o Valdemar é fenomenal. Muito bem, minha querida Bruna Torlai, deixa eu perguntar para você justamente sobre isso, né? O Serrão diz que o Bolsonaro agora tem aliança com o Centrão faz parte, enfim, da chapa, e o Centrão, a gente sabe muito bem, é quem comanda o país, né? Tem articulação dentro do Congresso Nacional. A pergunta é, com todos esses movimentos do presidente da República, por que as reformas não saem do papel? Olha, Paulo, a gente tem várias. A gente viu hoje o presidente dizendo, né, vamos ter problemas no Senado. E isso, desde 2019, a gente tem até os deputados da própria base aliada. Eu ouvi isso numa palestra do deputado Luiz Felipe Orleans Bragança, tá? Ele dizendo, nós não temos ninguém no Senado. Isso em agosto de 2019. Então, desde o início do governo, há sim uma sensação de que não há nenhuma força no Senado, tá? Tanto que a gente viu aí aquela primeira tentativa de solução do Paulo Guedes para se financiar o Auxílio Brasil, que era taxar dividendos, a reforma do imposto de renda, ser freada no Senado, né? Então, tudo isso a gente está vendo. A gente viu a mini reforma trabalhista não sair lá. Então, a gente sabe, a gente vê agora a preocupação com a PEC dos precatórios de não passar no Senado. A gente tem visto continuamente, né, que Congresso, a gente tem o sistema bicameral, então não é tão simples assim. Não basta você ter a aliança com aqueles deputados federais do Centrão que garantem uma maioria. Essa aliança entre o Bolsonaro e a Câmara, né, dos Deputados, ela teve como objetivo evitar o impeachment, porque o impeachment começa ali, né, mas não garante a aprovação das reformas, uma vez que a gente tem o Senado, não só a ação do Senado no meio do caminho, como a gente tem também toda a oposição o tempo inteiro recorrendo ao STF para que o STF intervenha no trabalho da própria Câmara dos Deputados, como a gente viu agora, né? A Rosa Weber deu esse parecer, por quê? Porque a oposição foi lá choramingar, ela foi lá puxar a saia dela. E aí a gente tem os próprios deputados da oposição usando o STF para, assim, fazer com que a balança não funcione conforme a base aliada que tem o Bolsonaro no próprio Congresso.
Congresso, assim, na própria Câmara dos Deputados, né? Ela acaba pendendo de uma maneira estranha, porque a oposição, embora seja minoria, aciona o STF para ter poder, para fazer valer o seu poder. E tudo isso emperra. Então, se a gente quiser analisar por que as reformas não são levadas adiante no Brasil, a gente tem que realmente colocar aí na mesa a ação de todas as instâncias que têm poder e de todas as lideranças que não querem que o Brasil ande. E essas lideranças, elas não querem que o Brasil ande em nenhum governo. Isso não é algo específico do governo Bolsonaro. Quando o José Dirceu comprou todo mundo dando mesadinha, é porque o PT tinha uma agenda e queria passá-la. E eles sabiam que era difícil negociar com esse pessoal. E eles foram para o caminho mais fácil, que era da mesadinha. Né? Esse caminho, que é o toma lá da cá explícito, o Bolsonaro não quis fazer, quis negociar, quis fazer com política. É difícil, não tem garantia exata de que vai dar certo. Por quê? Porque são muitas as pessoas que não pensam no Brasil, que pensam unicamente em si próprios. Para citar só uma aí, a gente pode ver aí por esses senadores do G7, gente aí como Renan Calheiros, cadê ele hoje? O que ele tem feito pelo Brasil hoje? Porque ele disse aí que fez muito ao longo da CPI, mas e hoje? Onde é que ele está? O que ele está fazendo por seu estado hoje? Essa é uma pergunta que todos os brasileiros deveriam se fazer todos os dias para entender por que é que esse país não anda. Você, Piperno? Não, quando o deputado Orlez Bragança diz que nós não temos ninguém no Senado, eu queria entender dele, juro, o que quer dizer esse ninguém. Porque tem Flávio Bolsonaro, Heinz, Marcos Rogério, o senador Jorginho, o senador Girão. E olha, tinha o Alcolumbre até um dia desse. Agora, sobre o acordo aí com o PL e PP, eu, honestamente, se fosse maqueteiro, se fosse alguém ligado à oposição, eu já deixaria num cantinho, porque essa história toda, né, nessa história toda, surge o nome de Ciro Nogueira como um possível candidato a vice do Bolsonaro, ele, que é o presidente do PP. Eu, se fosse maqueteiro de oposição, já deixaria assim num cantinho uma declaração dele de 2018, não faz tanto tempo assim, em que ele disse que o Lula tinha sido o maior presidente da história do país e o Bolsonaro era fascista. Ele falou. Muito bem. A gente pode finalizar, mas mais algum comentário, por favor, Bruna? Eu vi que você me pediu. Só uma coisa, Paulo, você desculpa, é que eu fui anotando aí quantos senadores o Piper não citava, ele conseguiu citar, assim, de memória, 7 senadores com simpatias aí, né, pelo Bolsonaro. Eu queria lembrar o Piperno que a gente precisa de mais de 40 para ter maioria do Senado. De 7 para 40 é uma conta que não fecha. Mas vou ter que lembrar de todo mundo agora. Vou falar um negócio pra você. Se você quiser usar esse argumento, vai ter que lembrar. Senão não cola. Não só isso, não só isso. Colocar, por exemplo, o Girão como um senador bolsonarista é absurdo. Ele é um senador independente, tem várias críticas. Tem várias críticas a inúmeras pautas do governo. Independente. Olha, eu vou falar um negócio para você. Se ele é independente e não é um senador bolsonarista, então realmente as coisas estão mudando muito. Serrão. Agora, o lamentável é que hoje é um dia macabro. Está fazendo 2 anos que a PEC da prisão em segunda instância está tramitando no Congresso e nada. Os nossos políticos não têm compromisso com o combate à corrupção.